Uma boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Como é que vocês estão? Hoje, mais um dia, nós vamos dar continuidade na live de Romanos, tá? Romanos, capítulo 4. Vou dar alguns minutos para você estar se organizando, para você estar entrando na live aí, compartilhando com os seus amigos, com seus familiares. Eu vou pedir só para você me dar um ok se você está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? A paz do Senhor. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, tá? A escola bíblica é uma escola bíblica totalmente gratuita. Maravilha, estão conseguindo me ouvir. É uma escola totalmente gratuita, nós ministramos estudos, tá? Através aqui das redes sociais, através do YouTube. Nós temos lá palestras, tem cursos, tem seminários, tem músicas. A gente tem trazido para vocês o estudo, capítulo por capítulo, de cada livro da Bíblia. Então, se você está chegando por aqui agora, você pode entrar lá no YouTube, pode pesquisar Escola Bíblica Casa de Zadok, que lá você vai conseguir, né, ver os estudos de todos os capítulos do livro de Provérbios. Você lá tem os estudos de Eclesiastes, tem o estudo do livro de Jó. E agora, nós estamos fazendo o primeiro livro, que é o primeiro livro do Novo Testamento, né, que a gente está estudando junto com vocês, que é o livro de Romanos, tá bom? Eu vou dar alguns minutos para a pastora Nayara se organizar aí, para vocês também estarem se organizando, compartilhando, separando a sua Bíblia, separando o seu caderno, a sua caneta, para você fazer as suas anotações, as suas observações. Lembrando que no estudo que nós ministramos, nós estamos trazendo para você o que a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia diz em questão de contexto da carta que foi escrita na época, para quem foi escrita, por quem foi escrita, e como nós podemos aplicar a Bíblia para os dias de hoje. Então, 1h30, 2 horas de live, não tem como a gente abranger na questão de termos técnicos, né, mais técnicos, na questão de termo hebraico, termo grego. Não tem como a gente aprofundar na visão teológica. A gente não está aqui para discussões que não chegam a nada, né, muitas das vezes. O intuito é que você possa aprender a desenvolver o estudo bíblico na sua casa. Você pode fazer esse estudo com a gente, você pode fazer esse estudo com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, desde que você entenda que o estudo bíblico, ele tem que ser diário, ele é um alimento para a sua alma, para o seu espírito, para que você possa ter um relacionamento com Cristo. Então, que essa palavra ela possa aí agregar na sua vida, né, fortalecer você na fé e trazer mais pessoas para Jesus. Nós estamos estudando Romanos, capítulo 4. Eu vou chamar a pastora Nayara para estar estudando junto com a gente. Eu vou botar aqui o microfone. Deixa eu chamar a pastora Nayara para estar estudando junto com a gente. Minha paz do Senhor para todos, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir. Amém. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui mais um dia, né, para nós estudarmos a palavra do Senhor juntos, trazer, né, o estudo como algo diário, participativo, e não algo enfadonho, como alguns acham, né, que é tão distante eu imaginar que eu vou reunir minha família, minha casa, meus amigos, um grupo da igreja para estudar a Bíblia. Então, nós estamos aqui para te incentivar, né, um capítulo por dia. Nós estamos aí iniciando a leitura, né, do livro de Romanos, mas como a Bárbara falou, nós já temos aí o livro de Provérbios, Eclesiastes, o livro de Jó, e agora nós estamos começando aí o livro de Romanos, né, nosso primeiro livro que nós estamos estudando do Novo Testamento. Mas eu convido você a conhecer o nosso canal lá no YouTube, porque lá nós temos pregações, temos outros assuntos também de estudos bíblicos, né, que você pode estar acompanhando, aprendendo junto conosco, compartilhando do seu aprendizado também, porque nós entendemos que a Bíblia ela é tão perfeita, né, irmã? Ela é uma fonte tão maravilhosa que um pode aprender com o outro nas diferenças, né, não na aceitação a tudo, mas os pontos divergentes também a gente pode aprender um com o outro. Então, fique à vontade para comentar, para perguntar, para criticar, para discordar, todos os comentários acerca do que está sendo falado, acerca do que está sendo escrito.
ele é bem-vindo, né? Reforçando, nós somos uma escola bíblica, nós não somos uma escola teológica, nós somos uma escola bíblica a qual nós queremos oferecer estudos bíblicos sobre vários temas. Então, você que está aí nos acompanhando, que quer ter um estudo bíblico sobre o tema, você pode estar entrando em contato conosco. Eu vou deixar aqui depois um número de como e-mail, né, um número de contato que você pode estar entrando para falar conosco, né, se você pode pedir, olha, sou da igreja, preciso de um estudo bíblico aprofundado sobre o tema tal, e nós oferecemos para você o estudo, o material, e nós fazemos isso tudo gratuitamente, todos os estudos, todos os cursos dados pela Escola Bíblica Casa de Zadão, até a certificação, ela é gratuita. A única coisa que nós pedimos é que você ofereça também gratuitamente. Ou seja, se você receber o nosso material, você passe ele para frente, você pode imprimir, tirar xerox, para quantas pessoas você quiser, desde que você faça isso gratuitamente também. Tá? Do mesmo jeito que nós oferecemos a você de modo gratuito, você repassa também de uma maneira gratuita. Nós somos um grupo de obreiros, né? Você sempre vê a Bárbara aqui, mas nós somos um grupo de obreiros e podemos estar aí te ajudando na caminhada. Você que é novo convertido, você que está começando, né, quer começar um grupo de estudo na sua casa, aí no seu condomínio, no seu trabalho, no seu momento ali de recesso, de intervalo, você quer começar, ou até você mesmo, né, individualmente, quer começar a fazer um devocional e não sabe por onde começa, então nós temos todo o material para poder te ajudar a começar, né, e a dar continuidade também. E a você que é obreiro, né, que quer fazer cursos na sua igreja, no seu grupo, né, sobre algum tema e tem dificuldade na construção do material, a gente também pode te ajudar. Lembrando que nós temos uma visão bíblica, nós temos uma visão que nós cremos no Espírito Santo, cremos nas evidências dos dons nos dias de hoje, então todos os nossos estudos são pautados sobre essa visão. A visão dos dons, nós cremos no Espírito Santo, cremos que ele usa, que ele fala, que ele faz aí nos dias de hoje. Então, a nossa visão é pautada acerca dessa base. Mas nós somos abertos, né, a todos poderem estar estudando a Bíblia conosco. Você que não é evangélico, né, e gosta do estudo da Bíblia, você também é bem-vindo. Né, nós temos católicos que nos acompanham. Eu descobri hoje que nós temos judeus que nos acompanham também. Então, assim, todos são muitos bem-vindos para estar acompanhando conosco, comentando. E você que não tem esse hábito de estudar a Bíblia, né, nós queremos aí trazer essa curiosidade para você, né, de você olhar o estudo da Bíblia como algo prazeroso, como algo edificante para a sua vida, e você não ficar dependendo somente da sua igreja. Né? Às vezes a pessoa só tem ali o tempo do domingo, né? Então você imagina, durante a semana inteira, você ter somente o domingo, o momento da palavra, ele é pouco demais, ele é insuficiente para uma construção de relacionamento com Deus, uma vida pautada bíblica. Então nós incentivamos a você a buscar este caminho, a você não ser só dependente do culto de doutrina, do culto de ensino, da escola dominical ou das reuniões celulares da sua igreja. Né? Não fique somente dependente disso. Tenha o hábito da leitura bíblica individual e particular você também. Então você pode aprender, você pode estudar a Bíblia, porque é edificante para a sua vida. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, bebemos água, né? Edificamos o nosso corpo, a nossa carne, nosso espírito também precisa ser edificado através da palavra, através da oração e através do jejum. Bom, nós vamos iniciar hoje o estudo de Romanos, capítulo 4, eles são 25 versículos, e ele é a continuidade o estudo da carta que Paulo vem escrevendo ali desde o capítulo 1, né, 2 e 3, para a gente estar entendendo o que significa ser justificado. Então, no capítulo 4, ele vai trazer exemplos, né, como Abraão, exemplos da própria palavra do Senhor. Antes de começarmos o estudo, eu vou pedir para você curvar sua cabeça por um instante, porque antes de qualquer estudo, nós vamos orar de direcionamento da parte do Senhor, para que você consiga entender aquilo que está sendo estudado, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez, Senhor. É pela Tua graça, é pela Tua misericórdia que nós conseguimos, Pai, estar aqui hoje. Obrigado pela providência em todo dia, pelo alimento, pelo cuidado. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por cada pessoa, Pai, aonde este vídeo vai chegar. Que a Tua presença, Pai, se faça presente neste lugar. Nos ajude, nos direcione no nosso estudo. Mas também a Tua presença alcance, Pai, aonde esta pessoa está.
Que o Senhor seja como sinal na vida dela, Pai. Para que o Senhor possa abrir os olhos, os ouvidos, o entendimento da Tua palavra. Pai, o Senhor tem liberdade enquanto estivermos ministrando o Teu estudo, Pai. Que o Senhor possa curar, libertar, transformar, Pai, as nossas mentes, porque precisamos de Ti. E nada se faz, Pai, sem a Tua presença. Por isso eu te louvo, te engrandeço e te glorifico. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Vou ler junto com vocês os primeiros capítulos que ele vem falando da parte da bem-aventurança, né? Nós vamos ler aí até o versículo 9. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Versículo 2: Porque, se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3: Pois que diz a Escritura, Paulo indaga, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. É uma referência que você vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Versículo 4 continua dizendo assim: Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Versículo 6. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículo 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Versículo 9, ele conclui essa parte. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os incircuncisos, ou também sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão por justiça. E aí, você que está nos acompanhando pela primeira vez, eu te convido aí, né, depois do nosso YouTube, acompanhar Romanos 1, 2 e 3, porque Romanos 4, ali nós vamos até o 6, ele é exatamente essa explicação sobre a justificação. Então, ele é uma continuidade do capítulo 2 e do capítulo 3, principalmente. Então, para você poder estar entendendo, aí você que está acompanhando pela primeira vez, Paulo está escrevendo essa carta para a igreja que está em Roma. Ele não está em Roma, né? Ele está ali na sua terceira viagem, e aí ele está escrevendo para a igreja que está em Roma. A igreja que está em Roma tem uma característica muito interessante, porque ela está no centro do Império Romano, né? Roma era a capital do Império Romano, no momento ali em que os cristãos estão sofrendo perseguição. Os cristãos já tinham sido expulsos de Roma, né, pelo imperador Cláudio, aí agora é Nero que está no poder, na época que Paulo escreve essa carta, Nero que está no poder, aí os cristãos estão voltando, mas ainda estão sofrendo algumas perseguições. E a igreja de Roma, ela tem uma característica, por quê? Porque ela tem judeus, né, que agora creem no evangelho, e aí eles têm gentios, porque Roma, irmão, era a capital do mundo na época. Então, assim, tinha gente de tudo que era jeito, todo tipo de cultura, degradação moral, social, tudo que você imaginava assim, que tinha numa mega metrópolis hoje, de problemas, culturas, situações, existia na época de Roma também. E a igreja estava situada neste lugar. Então, quando Paulo está escrevendo a carta de Roma, ele está escrevendo a carta para uma igreja que tem judeus, de todos os jeitos que você imaginar. Tinham os gentios, que eram os não-judeus, principalmente os gregos, né, e pessoas de outras culturas. Então, todo mundo está congregando no mesmo lugar. Os judeus, né, que eles vinham ali da cultura, né, da circuncisão, dos ritos e tudo, eles se achavam mais dignos, por quê? Porque eles se consideravam a herança da fé. Eles achavam que eles eram a herança de Abraão. Então, eles eram, vamos dizer assim, os puros da aliança. Não existia mistura, como os gregos tinham, como as outras culturas que as pessoas iam aceitando ao cristianismo, né, irmão? Então, eles vinham cada um com o seu jeito. E os judeus, por se acharem puros e descendentes de Abraão, ou seja, assim, nós somos descendentes da aliança, nós somos os herdeiros, é que eu faço assim, nós somos os filhos legítimos. Vocês são os adotados, entendeu? Abastardos que estão chegando agora. Nós somos os filhos legítimos. Então, nós merecemos a maior herança. Nós estamos na frente porque somos os filhos verdadeiros. E aí vem Paulo,
E assim, esse ensino, ele era muito enraizado, principalmente para os judeus, que tinham esse aprendizado de que, olha, vocês são melhores porque vocês sim são descendências de Abraão, né? E eles tinham a ideia e o ensino de que Abraão, ele foi imputado por justiça por Deus porque ele era o pai da fé, porque ele cumpriu a lei e veio dele a circuncisão. Lembrando que a circuncisão, ela nasce ali com Abraão, quando ele vai circuncidar Ismael, e depois ele vai circuncidar Isaac também. Então é dele que vem a promessa da circuncisão. Deus fala com ele, olha, você vai circuncidar o seu filho Isaac, ele era o filho da promessa, ele é o primeiro a ser circuncidado, e por ele ser o filho da promessa, é daí que nasce essa herança, né, de que todo judeu tinha que circuncidar como um sinal de promessa, porque vinha dessa descendência, da descendência de Abraão. Por isso que eles se consideravam assim os filhos legítimos, porque eles eram descendentes de Isaac. E aí vem Paulo, maravilhosamente, e usa desse exemplo para dizer, então, vocês estão errados. Não é bem assim, não. E aí ele começa a falar assim, olha, Abraão, ele foi imputado por justiça, não foi por causa da circuncisão. Por quê? Porque Deus chamou ele de justo antes dele circuncidar Isaac. Quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, você é justo, e eu vou te imputar a justiça, a circuncisão, ela veio, foram anos depois. Você vê que Abraão esperou 25 anos para ter um filho, veio Ismael. Quando Isaac foi circuncidado, Ismael já tinha 13 anos. Quando Deus chama Abraão e faz a promessa para imputar ele como justiça, ele não tinha nenhum filho ainda. Então, olha só, foi bem antes da circuncisão. Então, Paulo, ele veio falar para os judeus, falou, olha, vocês estão achando que Abraão é o pai da fé porque ele veio a circuncisão? A promessa veio antes. E aí ele vai pautar nesse capítulo 4 exatamente alguns questionamentos que os judeus tinham acerca de Abraão. Ele fala, olha, vocês usam Abraão como exemplo de fé, porque vocês são a herança de Abraão, mas vocês estão todos enganados no sentido de que, quando Deus faz a promessa para Abraão, foi antes da circuncisão. Foi antes da lei, porque a lei vai vir com Moisés, gerações lá na frente. Aí ele usa o Abraão exatamente como exemplo de fé, e fala, olha, a justificação, ela veio pela fé. Por quê? Porque Abraão vai ser justificado porque creu em Deus. E somente. Ele não foi justificado, irmão, porque ele fez a circuncisão, ele não foi justificado porque ele teve um filho, não. Deus já tinha justificado ele antes. Então, essa bomba, né, que Paulo solta para os judeus, dizendo, olha, vocês estão colocando Abraão justificado pelas obras dele. Olha, Abraão foi justificado porque ele circuncidou, veio dele a circuncisão. Só que ele fala, olha, só que a promessa foi feita muito antes disso. Antes dele ter filho, antes dele circuncidar, Deus já tinha justificado ele. Então, por que Deus justificou ele antes da circuncisão? E aí, é um nó, irmão, religioso que Paulo está dando na cabeça dos judeus, porque ele fala assim, olha, vocês são herança de fé, baseada na circuncisão e na lei, só que Abraão é muito antes disso, então, se ele é antes disso, então não é por isso. E isso, irmão, é uma bomba religiosa que Paulo joga nos judeus, porque os judeus se achavam melhores do que os outros, porque eles falavam assim, nós sim, temos o sangue, entendeu? O sangue de Abraão, nós sim, que somos circuncidados, nós estamos na frente, nós somos justificados porque Abraão circuncidou e veio dele a aliança. Aí vem Paulo e fala assim, então, Deus fez aliança com Abraão antes do menino ser circuncidado. Foi antes. Deus justificou ele antes, por quê? Porque se fosse por causa da circuncisão, a justificação não chegaríamos a nós, irmão. Por quê? Porque nós não somos herança de Abraão. Nós não somos herança de Abraão e de Isaac e de Jacó. Os judeus eram, os gentios não. E aí vem a promessa dizendo, Abraão, por sua causa, todas as nações serão abençoadas. Olha que coisa que Deus está falando, irmão. Lá no início, Deus já contava com a minha justificação e com a sua. Porque se ele tivesse falado assim, olha, por sua causa, o povo de Israel, aí a gente não entrava nessa conta. Mas o Senhor falou assim, por sua causa, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus já contava que a justificação não ficaria só dentro do povo judeu. Ela seria expandida para mim e para você que são gentios nos dias de hoje. E aí, Paulo ele joga essa bomba que a Bárbara vai continuar lendo, porque isso, irmão, para nós que estamos lendo aqui, parece ser algo muito bobo. Mas você imagina, você está pregando para pessoas que passaram anos
séculos aprendendo isso. Eles aprenderam isso porque o avô, o bisavô, o tataravô, a quarta, quinta, sexta geração veio ensinando isso. Falou, olha, vocês são merecedores, vocês são o povo único da terra, porque só vocês é descendente de Abraão. Então, assim, é só vocês que são dignos, é só para vocês são os únicos. Aí vem Paulo e fala assim, então, não é bem assim não, né? Não é só para vocês não, entendeu? Ele veio para os gentios. Então, para os judeus ouvir isso, era um escândalo o que Paulo estava pregando. É um escândalo, por isso que eu falo, a graça de Deus, irmão, é um escândalo. Paulo fala isso, o escândalo da graça. Porque você entender o que é a graça, é um escândalo religioso, é um escândalo de ritual, é um escândalo de religiosidade, é um escândalo de quem acredita em mérito, é escândalo de quem acredita que é merecedor. Então, assim, esse capítulo, aliás, essa parte da justificação, para mim e para você que somos cristãos, é muito importante que você entenda isso. Nós batemos muito nessa tecla. Entenda o que é isso, para você entender a importância do que Cristo fez, o que a morte e a ressurreição dele significa. E como eu e você não somos merecedores, nós somos abraçados por uma graça imerecida que só podia vir de Cristo. E eu acho interessante, eu vou destacar aqui o versículo 6, que ele vai dizer assim: e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. Bárbara, por que é tão importante eu entender isso nos dias de hoje? Porque nós, principalmente a igreja brasileira, né, temos o costume de usar a Bíblia e usar esses versículos para apontar o dedo, né? Ah, vamos apontar o dedo porque naquela época os judeus eram assim, fulano era assim, fulano é assado. Mas vamos colocar, irmãos, eu ia também achar um absurdo, imagina. Nasci numa geração que guarda a lei, uma geração que teme ao Senhor, uma geração que espera o Messias, uma geração que se separa, morre, dá vida pela palavra. Foram eles que guardaram essa palavra do Antigo Testamento para que ela chegasse até nós. E aí, de repente, vem gente que não sabe nem o que é Deus, não sabe, não crê, não entende. E aí, de repente, vem Paulo e fala, então, todo mundo é justificado, entendeu? Ele veio para todos, ele morreu antes que alguém merecesse, antes que alguém fizesse algo. E aí, essa palavra, ela continua sendo escândalo hoje. Por quê? Porque é escândalo para mim, para você. É difícil aí você entender, principalmente quem cresce na igreja, principalmente quem tem cargo eclesiástico, quem está à frente de ministério, a quem tem uma vida aí de viagens, de pregações, de missionário, presbítero, seja qual for o cargo que você tem. Isso daqui, ele precisa ser entendido pelo seu coração. Por quê? Porque muda a visão que você tem pela alma das pessoas. Você vai pregar diferente, você vai amar as pessoas diferente. Quando você entender que Deus te amou antes de você ser quem você é. Deus te amou antes da sua carteirinha, antes do seu cargo, antes de você ter nascido em berço cristão, antes de você pagar aí 10, 20 anos trabalhando na obra do Senhor. Então, a justificação que Paulo está explicando aqui para os judeus, ele vem para os dias de hoje explicando para mim e para você, não importa quem você é hoje ou quem você ocupa de cargo, porque Jesus, ele morreu por mim, por você, pelo bêbado que está ali na esquina, pela prostituta que está lá fora, por todos aqueles que talvez você julga que não é merecedor de sentar na casa do Senhor, de tomar uma ceia, de conhecer a Cristo porque faz coisas absurdas. Mas essa palavra, ela vai dizer para mim e para você que Jesus Cristo, ele morreu por mim e por você antes de você aceitar Jesus. Quando você era pecador, quando você não conhecia, quando a ira de Deus ia te alcançar pelas obras que você estaria fazendo, pela lei que você não ia dar conta de cumprir, por tudo aquilo que você tem dentro do seu coração. Então foi antes. Jesus, ele não te amou porque você serviu 10 anos na igreja, ou vai servir 20, 30, 40, não importa. Ele vai querer a sua alma, o seu coração guardando os mandamentos de Deus. Amar ele acima de todas as coisas, ter um relacionamento com ele. E aí eu acho muito irônico, né, até mesmo,
porque ele continua falando assim: bem-aventurado aqueles cujas, versículo 7, iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Este homem, esse versículo, ele vem lá em Salmos 32. É muito bom você que tem Bíblias que tenha referências assim, ó, no cantinho ou abaixo dos versículos para você entender aonde vêm essas referências. Mas ele vai falar: olha, bem-aventurado eu e você que conhecemos Jesus Cristo como Senhor Salvador. Bem-aventurado eu e você que temos os nossos pecados cobertos pelo sangue dele, justificados pelo sangue dele. E aí quando eu e você quer trocar, né, essa justificação pela obra, a conta não bate. Porque talvez você vai servir muito bem na igreja, mas a sua casa ela não vai estar bem. Seus filhos não vão estar bem. Talvez você vai servir muito bem em casa, mas talvez no trabalho você não vai estar bem. Então, a Bíblia, o Antigo Testamento, ele vai trazer esses exemplos, como nós falamos ontem, para mostrar para mim e para vocês a oscilação que é o homem. A falha que está no homem, que não consegue manter uma constância, e por isso Jesus ele tem que vir. E aí ele vai continuar aqui, eu vou ler junto com você, do versículo 10, deixa eu ver aqui, do 10 até o 16. Ele vai dizer assim: como, pois, lhe foi atribuída, ele questiona, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim circunciso. Abraão estava ainda circunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas o que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. E aí ele continua, né, falando sobre a questão da promessa, e aí eu quero destacar aqui o versículo 10, que ele fala assim: como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Ou seja, quando Deus fala com Abraão, né? Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, né? Abraão, seja uma bênção, vou fazer você pai das nações. Quando o Senhor Deus faz essa promessa, Abraão não tinha se circuncidado, nem circuncidado seu filho, não tinha nem filho ainda, irmão, estava recebendo a promessa. Então, Paulo, ele chama a atenção para essa parte. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque é o seguinte: todos os judeus conheciam a história de Abraão. Então, assim, ele não estava falando nada. E aí, essa é a parte interessante. A pessoa conhece a história e desconhece a história de tanto conhecer. Sabe aquele negócio de tanto você ouvir falar que você não presta mais atenção nos detalhes? Então, os judeus ficavam contando as histórias para os filhos, os filhos iam passando. Eu já sei. E aí vem Paulo e repete pausadamente para eles prestarem atenção nos detalhes. Ele fala: olha, vocês estão ensinando, vocês estão embasados no ensinamento que não tem lógica, no sentido de, porque não foi assim. Ou seja, se foi por causa da circuncisão que vocês receberam a promessa, então tem alguma coisa errada, porque a promessa foi antes. Se vocês basearem a fé de Abraão porque ele foi circuncidado, vocês têm que aniquilar a promessa. Por quê? Porque a promessa foi antes. Então a promessa está sendo inválida porque foi tempos, irmãos, depois. E aí ele vem falando assim, versículo 13. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Ou seja, a lei, ela veio com Moisés. Então, irmão, tempos e tempos e gerações depois, não bota geração depois disso. Então, o que ele está falando para o judeu? Ele fala: olha, não foi por causa da lei que vocês receberam a promessa.
Ou seja, não é porque vocês cumprem a lei que vocês fazem parte da promessa, porque a promessa era antes disso. Então, se você for trazer para os nossos dias de hoje, ele está falando de lei e ele está falando de circuncisão. A circuncisão, ela foi um selo, né, um selo, uma marca da fidelidade de Abraão quando ele ainda era incircuncidado. Ou seja, ela era algo visível de uma fé que já tinha sido antes. E é esse, irmão, a base da fé com Deus. Nós demonstramos uma fé pública. Para a fé ser pública, ela primeiro tem que ser uma fé interna. Tem que ser e aqui não é certeza e convicção. Eu tenho uma certeza da minha salvação. Não é uma certeza, uma convicção no sentido assim de tocar coisa que você se abala, não. Porque olha a história de Abraão. Abraão errou em muitas situações, mas ele nunca deixou de conseguir continuar crendo no que Deus tinha falado com ele. Então, o que Paulo está jogando para os judeus é uma bomba, irmão, como eu estou falando que ele está falando, porque ele está falando tudo que vocês prenderem pede vocês para se acharem dignos, que era a circuncisão e que era a lei, porque eles achavam que porque eles vinham da circuncisão e porque eles obedeciam à lei, eles mereciam mais do que os outros. Deus era mais pai deles do que de todo mundo. Sabe aquele filho que acha que é porque ele recebe mais presente que ele é o favorito? Eu tenho mais DNA do que vocês, entendeu? E aí vem Paulo e fala assim, então, não, porque antes da promessa, antes da lei, e aí ele usa o próprio Abraão, que eu acho maravilhoso. Ele usa o próprio argumento teológico que os judeus estão usando e dizendo, vocês estão usando o termo errado. Vocês têm um conhecimento histórico, vocês têm um conhecimento passado de pai para filho, vocês só não estão compreendendo na sua realidade. E quantas vezes, irmão, nós passamos por isso dentro da casa do Senhor? Tem gerações dentro da casa do Senhor que eles não compreendem a Bíblia. Por quê? O pai ensinou assim, o pastor, o presbítero ensinou desse jeito, e a pessoa nunca parou para olhar. Aí vem Paulo e fala algo tão, parece que é simples, irmão, que eu e vocês estamos lendo aqui, mas eu estou falando de pessoas que aprenderam aquilo daquele jeito e que está enraizado na cultura deles. Era uma cultura que os judeus tinham de se acharem assim. Então aí vem alguém e usa essa cultura para confrontar eles, para dizer que não é desse jeito. E aí eu trago isso para nós que nascemos na igreja. Né? Eu digo que tem uma geração que ainda é pouco, mas tem, tá? Que nasceu e permanece. Às vezes nós nos achamos assim, as primeiras cadeiras têm que ser nossas, porque eu estou aqui há 20 anos, entendeu? O fulano está chegando agora, ele não passou pelo que eu passei, ele não tem um currículo que eu tenho, né? E aí a gente se acha assim, mais perto do céu por causa disso. Nos achamos favoritos de Deus, nos achamos assim, os exclusivos do Senhor e tudo. E aí a gente não consegue enxergar o outro também sendo justificado da mesma maneira, porque ele não foi circuncidado como você foi, ele não cumpriu a lei como você cumpriu. E esse, irmão, é um dos maiores pecados para quem nasce na igreja. Porque assim, o nosso pecado não é não beber, não é beber, eu nunca bebi, a gente se orgulha, né? Eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca fiz. Mas existe um orgulho, sabe? Um orgulho de se pertencer, um orgulho de nunca ter sido, um orgulho assim, de nunca saber o que é isso. E dentro desse orgulho, eu desmerecer quem Deus está trazendo. Eu desmerecer. E também tem um outro lado. A pessoa que foi tudo, que Deus libertou, olhar para o outro que não teve essa vida, você não sabe o que é sofrer. Você passou o tempo na igreja, você não sabe o que é traição. Você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo. E aí fica uma competição para ver quem merece mais ou quem sofreu mais. Né? Fica ali uma competição para ver quem é que merece mais. E aí vem Paulo e fala bem assim, todos vocês foram justificados, porque nenhum de vocês merecia. Então você que nasceu dentro da igreja, né, nunca fez nada lá fora, você também precisou ser justificado. De quê, pastora? Da ira de Deus, porque você nasceu pecador. Você é ruim, você nasceu dentro da igreja, você nasceu dentro da igreja, mas você é mau. Se Deus não tratar do seu coração, você é mau. Você pode ser mau dentro da igreja, em cima do que você consegue ser mau. É a sua natureza. É a nossa natureza, irmão. É a nossa natureza. E é isso que Paulo está falando para os judeus. Não é porque vocês são descendentes da promessa, não é porque vocês são vindo da lei, não é porque vocês cumpriram todo o ritual, que vocês sabem que é sacrifício, que é oração. O grego não sabe. Os gentios não tinham a mínima ideia do que era orar, que era o dia da propiciação. Eles não sabiam o que era isso, irmãos. Então os judeus se achavam dignos. Porque eu sei, entendeu? Eu sei mais do que todo mundo, então eu sou digno. Eu estou ali na primeira fileira. Aí vem Paulo e fala, não, Deus é o seu Deus. E é Deus dele também, porque a promessa foi feita para Abraão. E a promessa de Abraão já incluía eles. Só que vocês nunca perceberam. Vocês olharam tanto para vocês que vocês não perceberam que a promessa era para todas as famílias.
da terra. Então, nós que somos cristãos, né, você que tem a sua denominação, não pense que Deus é só do seu cercadinho. Tem homens e mulheres de Deus nas igrejas que você fala que não presta. Tem homens e mulheres de Deus diferente, que fala diferente, que anda diferente, que cultua diferente. Deus não está no meu cercadinho. Eu e a Bárbara, nós congregamos na Assembleia de Deus. E aí eu posso falar isso porque eu nasci dentro da Assembleia de Deus. A gente tem, irmão, um defeito de achar que o Espírito Santo é só nosso. É só nosso, entendeu? Os dons é só nosso. Os outros, ninguém tem dom. Irmão, não existe isso. O reino de Deus, ele é tão amplo, sabe? Tem tantos homens e mulheres de Deus aí espalhados, longe dos holofotes, longe das câmeras, pessoas que ainda têm um joelho marcado por oração, pessoas que você não sabe o nome, pessoas que estão no anonimato, mas que conhecem o céu. Então, assim, não limite Deus, não limite a misericórdia de Deus na sua régua, não limite a graça de Deus de acordo com a sua misericórdia, de achar que fulano merece e o outro não merece. Não é a nossa régua, não é no nosso horário, não é na nossa misericórdia. É a misericórdia dele. E graças a Deus por isso. E é interessante, né, irmãos? Porque eu vou destacar aqui o versículo 16, que ele vai dizer assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. E aí, isso é muito interessante o que a Nayara está falando, irmãos, porque nos dias de hoje nós temos muito isso. Nós temos o fato da internet, o fato das redes sociais hoje serem muito... ajudam a gente em muitas coisas, né? Traz uma comunicação mais fácil. Hoje nós podemos estar aqui com vocês fazendo uma live da minha casa, da sua casa, você está assistindo, mas essa quantidade de informação traz também uma falta de cuidado, de interpretação do que está sendo falado. Falta um cuidado de entender o porquê está escrito, para que está escrito, para quem foi escrito e como aplicar nos dias de hoje. Essa parte, ela do capítulo 4 de Romanos, ela me chama muita atenção, esse questionamento principalmente para quem é da casa do Senhor, os obreiros que estão nos assistindo, que trabalham com estudo, que trabalham aí com palavra, né, que dão seminários, que pregam, né, que levam a palavra na casa do Senhor. Por quê? Porque se não tivermos esse cuidado que Paulo teve, de não só saber a história, mas interpretar o que está sendo falado. Imagina se Paulo não interpretasse, Paulo escrevesse essa carta para as pessoas e falasse para os judeus: olha, eu entendo vocês, entendeu? Eu dou toda a razão, nós somos diferentes, entendeu? Nós somos privilegiados, e simplesmente ele trouxesse isso para só confirmar para os judeus o que eles já achavam, porque ele aprendeu assim, irmãos. Ele aprendeu também da cultura dessa maneira, mas houve uma diferença que aí a graça de Deus, o poder do Espírito Santo para mim, ele é primordial. Por isso nós oramos toda vez que nós vamos estudar a palavra do Senhor, porque eu creio no poder do Espírito Santo que abre os meus olhos, abre os seus olhos, para que você consiga enxergar coisas que estão nas entrelinhas, que talvez um mestrado, um doutorado, um PhD em Bíblia, em teologia, ele não consegue enxergar essas entrelinhas, ele não consegue enxergar isso, ele consegue enxergar a história grega, a história judaica, ele consegue enxergar o texto, mas ele não consegue enxergar o propósito pelo qual foi escrito. E aí, eu fico maravilhada, por quê? Porque ele vai falar: olha, é segundo a graça, é imerecido. A Nayara destacou, a pastora Nayara destacou uma coisa maravilhosa: ela nasceu no Evangelho. Eu cresci no Evangelho, me desviei por 15 anos e voltei. Existem pessoas que estão próximas a nós que nunca conheceu, mas quando cresceu e aceitou Jesus também nunca mais largou. Veio assim, irmãos, de outras religiões, veio assim, sabe, totalmente com a vida destruída. E quando conheceu Jesus, ele creu nessa fé de uma maneira, nessa graça, de uma maneira... E aí qual é o mérito que eu tenho para chegar e falar para Deus: então, Deus,
O Senhor diz na sua palavra que é pela graça que nós somos justificados porque cremos. Então ele olha para nós, a Nayara, a Bárbara e essa outra pessoa. Nós três somos filhos da mesma maneira. Nós três somos amados da mesma maneira. O sangue dele derramou da mesma maneira. Não foi um mais pela Nayara, menos por fulano, menos por mim. Não. Foi o mesmo sangue. Então, isso é muito difícil de aceitar, irmãos. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, quando alguém falece que tem muitos bens, né, falece, tem ali filhos, né, vira uma guerra entre os filhos pela herança, para quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, mas são todos filhos. A justiça entra e faz a divisão de bens por igual. Talvez um filho ele vai querer merecer mais porque ele cuidou, ele vai crescer mais porque ele estava perto, o outro estava longe, mas aí vem a justiça e fala, todos são filhos. Não importa se um está perto, se um está longe, todos são filhos. E nós cremos nessa palavra que fala que nós nos tornamos filhos de Deus, a partir do momento que cremos, filhos adotivos, porque nós não merecíamos, não éramos filhos, nós vivíamos no pecado. Mas aí nós passamos a merecer pela vinda de Jesus. Ele nos faz filhos. E aí ele continua aqui do versículo 17, vou ler com vocês aqui do 17 até o 21. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. E aí Paulo vem, né, falando que Abraão ele creu, né, mesmo tendo o seu corpo sabendo, né, da sua limitação física, né, quando Deus faz a promessa para Abraão, ele já estava com o seu corpo enfraquecido, a sua esposa já estava, né, já era avançada de dias, né, de anos, e mesmo assim ele creu. E essa fé, né, por isso que fala que Abraão é o pai da fé, é o pai dos que creem, porque ele creu quando não existia nenhum restício de nada, irmãos. Então, assim, essa fé de Abraão, ela é maravilhosa, porque, assim, Deus falou com ele uma vez, sai do meio da sua, vai, e aí depois ele, olha, eu vou te dar um filho, e a descendência será grande. Então, assim, Deus não ficou falando todos os dias com ele, Deus falou 5 vezes com Abraão, a vida inteira dele. Então, você imagina, um homem para crer, porque, irmãos, você ouvir uma vez, sai do meio da sua parentela. Lembrando que quando Abraão, a cidade de Abraão, Abraão tinha tudo, tinha conforto, tinha tudo, ele já estava casado, ele já estava estabelecido na cidade. E aí, naquela época, existiam os clãs familiares, né? Você tinha que ficar no meio da sua família para prosperar. E aí Deus vem e fala, sai, e aí no meio do caminho eu falo para onde é que você vai, que a melhor parte para mim é essa, você vai indo, entendeu? Lá no meio eu falo para você para onde é que você está indo. E aí ele pega e vai. Irmãos, hoje a gente não faz isso. Se Deus falar assim, larga o seu trabalho, imagine você que estudou concurso 10 anos, agora que você está estabilizado, meu Deus, e fala, larga o seu trabalho, pede exoneração, vai para o aeroporto e fica lá. E quando você chegar lá, eu falo para onde é que você vai. Eu quero ver eu e você fazer isso. Eu duvido, irmão, a gente fazer isso. A gente vai falar que o profeta é doido. Irmão, isso não é de Deus. Deus não ia fazer isso comigo depois de tantos anos estudando para concurso. Porque foi muito mais, irmão, do que Deus fez para Abraão. Abraão, naquela época da cultura de Abraão, você ficar em família era sinal de prosperidade. Você queria ser próximo, você ia ficar no clã da família. E aí vem Deus e fala, sai, e nem diz para onde, só fala, vai, entendeu? Que lá no meio do caminho eu falo para onde é que você está indo. Então, assim, isso é a fé, e ele creu. A Bíblia fala que ele creu, e ele não creu, irmão, só para bater no coração e falar, eu creio. Ele tomou a atitude de quem estava crendo. Ele saiu, imediatamente ele saiu. Então, quando Paulo fala assim, versículo 20, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, assim, você via, vendo a história de
de Abraão, né, o pai da fé, ele nos ensina isso. Então, Paulo vai falar para os judeus, fala, olha, ele é pai da fé porque ele creu. Não foi por obra física, não foi por causa da circuncisão, não foi por causa da lei, porque se fosse por causa disso, nós diminuiríamos muito a graça de Deus. Então, assim, pode estar parecendo repetitivo, mas lembrando que era muito doído o que Paulo estava falando. A carta de Romanos é uma carta de esvaziar a igreja, não é carta de encher a igreja, não. Ela é carta de esvaziar a igreja, porque aqui o nosso ego vai embora, o nosso esforço vai embora, porque hoje a nossa geração não quer ouvir que, olha, não há nada que você faça, não há esforço nenhum que você faça que vai fazer você merecer. Tanto ouvir isso os que estão sentados, como os que estão pregando. As pessoas que estão pregando, que estão ensinando hoje, eles não querem ensinar essa realidade, por quê? Porque senão as pessoas não vão entender. Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou me esforçar, eu vou trabalhar na obra para quê? Então aí vai perder o voluntariado, vai perder a mão de obra trabalhada na igreja, a igreja não vai subir, a igreja não vai multiplicar os seus riscos, por quê? Porque as pessoas não vão entender o seu trabalho. E aí estamos todos trabalhando pelo motivo errado. Estão trabalhando pelo motivo errado. Então, é por isso que tem pessoas que não gostam de assistir a nossa live, falam, nossa, vocês jogam a verdade assim e só desliga a câmera e vão dormir. Não, irmãos, é a Bíblia. É a Bíblia, não é eu querer falar isso, eu e a Bárbara, a gente não combina, nós vamos falar isso, entendeu? Não, é a Bíblia que está dizendo. Ela está dizendo isso. Queira eu você aceitar ou não, é isso. A morte de Cristo foi por causa dos nossos pecados e a ressurreição foi para que nós fôssemos justificados. Paulo usa um termo, talvez na minha Bíblia, que é a NA, não tem esse termo, mas você que tem uma Bíblia mais antiga, ele não fala atribuir a justiça, ele fala acreditar. Né, como se fosse o crédito, sabe o crédito mesmo do cartão, que você compra sem o que você ainda vai pagar lá na frente, mas é tipo assim, o banco vai te dar o dinheiro e você não tem. O banco vai te dar o dinheiro para você gastar, mas ele sabe que lá na frente você vai ter. O crédito, acreditar, que Paulo está falando, era esse sentido que os romanos entendiam. Porque o que era o crédito na época romana? Era um tipo de empréstimo que o Império Romano fazia. Você não tinha direito, e aí o Império Romano dava para você, mesmo sabendo que você não tinha o direito. Mas como é que você pagava isso? Como é que você trabalhava com o Império Romano? Então, quando Paulo fala assim, olha, ele acreditou a justiça em Abraão, é porque ele estava dizendo que Abraão também não merecia, irmãos. Ou seja, ele não tinha circuncidado ninguém, ele não tinha feito o ato de fé com Isaac, nada. E Deus creditou a justiça nele, por quê? Porque ele creu, ele não tinha feito nada ainda. O Senhor já falou, olha, por causa de você, será bendita as nações da terra. Quando Deus falou isso para Abraão, Abraão não tinha feito ato de fé nenhum ainda. E Deus já deu crédito para ele. É como se fosse assim, eu vou acreditar na Nayara, porque eu sei que lá na frente a Nayara vai ser boa. E se a Nayara não for? Irmão, se eu não for, que crédito é esse? É o Deus onisciente. Ele deu crédito antes de Abraão fazer qualquer coisa. E ele fez a mesma coisa com Cristo. Ele pagou pelos meus pecados antes de você merecer. Então, assim, ele chegou lá na maquininha, pagou antes de você merecer. Antes de você fazer por onde. Então, tudo que nós estamos fazendo, tudo que você fez, tudo que você está fazendo, não é que você está pagando o crédito, porque o crédito não foi você que pagou. Foi na conta de Deus, irmão. Você está vendo que você não tem participação nenhuma nessa história? O crédito que foi passado foi no cartão de Deus, não foi o meu cartão. Porque se fosse o meu cartão, aí era digno o meu pagamento. Eu vou passar minha vida toda pregando que eu vou pagar, entendeu? Mas não foi no meu cartão. É a mesma coisa da Bárbara pagar e eu achar que eu tenho direito, entendeu? Mas que foi o dinheiro dela, irmãos. Não foi o meu. É o cartão dela. Falei, quem está pagando sou eu. Então, se é eu que estou pagando, eu te cobro do jeito que eu quero. E aí vem Deus e fala assim, eu só quero que você creia. Eu só quero que você creia. Você creia que eu fiz isso. Eu quero que você creia que meu filho fez isso. E aí a gente não acha, irmão, digno, porque é pouco demais só a gente crer. Aí a gente coloca, não, eu tenho que, sabe, me rasgar, eu tenho que me gastar, eu tenho que me furar, eu tenho que dar o meu domingo, meu final de semana, eu tenho que fazer isso porque só crer é tão pouco. Mas só foi isso que Cristo pediu. Se alguém está ensinando para você que é outra coisa, irmão, não é. É só crer. Você só será salvo se você crer. Você pode passar a sua vida inteira dentro da igreja, você pode ter tomado todas as ceias, você pode ter se batizado, você pode ter feito todos os cursos que a igreja te pediu, todos os encontros e desencontros que você poderia ter feito. Se você não crê, como Abraão creu, que também não é qualquer fé, não. É uma fé de crer e levar isso adiante, até o fim. Se você não crê, não adianta.
nada do que você está fazendo está adiantando. Então, você tem que crer, não é na igreja, aí eu creio no meu pastor, eu creio, você pode crer, mas a sua fé tem que estar estabelecida em Cristo. Como é que eu sei, pastora, se a minha fé está estabelecida em Cristo? Responda 3 perguntas. O que acontece se a sua igreja fechar? O que acontece se o seu pastor cair? O que acontece se houver um escândalo na sua igreja? Se uma das 3 respostas é, eu saio de lá e abandono Jesus, então sua fé não está em Cristo. Está nas pessoas. Faça esse exercício para você. O que acontece se o pastor que eu amo me abandonar? E ele cair? E a igreja que eu trabalho a vida toda chegar para mim e falar, a gente não precisa mais do seu serviço. Como é que você vai reagir? Porque aí você vai demonstrar se a sua fé está em Cristo ou se a sua fé está nas pessoas. Porque se a sua fé está em Cristo você continua. E só isso, né, irmãos? Só isso tudo é o que Paulo estava explicando para os judeus naquela época. Nós estamos falando, irmãos, de algo imerecido. Abraão é quase ali da mesma época, coladinho com Jó. Nós terminamos Jó há pouco tempo. Se você não viu, vai lá no YouTube, nós temos todo o livro de Jó lá. Então, Jó, que era reto e íntegro, justo diante de Deus, ele teve uma vida com Cristo, ele teve uma vida crendo em Deus, fazendo holocausto, criando os filhos, mediante a lei, tudo isso. E nós temos Abraão, que também foi um homem que creu em Cristo, creu em Deus, né? E foi justo ali, e foi chamado para a promessa de ser o pai de muitas nações. Abraão, ele não chega a ver, irmãos, a promessa ser cumprida, porque a promessa é que a descendência dele seria como a areia do mar, seria como as estrelas, que são muitas. Abraão viu 2, viu Ismael e viu Isaac, acabou. Então, você crê numa promessa que você não viu o resultado dela, mas você morrer crendo que Deus vai cumprir, que Deus falou, que Deus prometeu. Como a Naira falou, ele sair do conforto dele, ele sair da terra dele. Ele poderia muito bem se comparar com outras pessoas que dali da época tinham como Jó, né, que não foi chamado para isso. E aí, o que eu quero destacar nessa situação? Nós falamos isso a respeito ontem. Existem pessoas que vão ter um chamado diferenciado. Você vai servir, você vai ter uma igreja, uma congregação, um ministério, um cargo eclesiástico, porque Deus te chamou para isso. Quando o Espírito Santo derrama sobre você esse chamado, ele te dá condições de cumprir esse chamado. Deus, ele vem e ele dá condições para Abraão. Ele tira Abraão daquela terra, ele supre Abraão, ele mostra para Abraão um caminho, ele dá poço, ele ajuda no alimento, Deus dá provisão para que Abraão não passe necessidade nem a descendência dele. Então, quando é um chamado, irmãos, da parte de Deus, Deus ele supre isso. E existem pessoas que não vão ter esse chamado, mas ele não vai ser menor, maior, melhor para Deus. Não existe uma comparação entre Abraão e Jó para mim, porque ambos foram grandes homens de Deus. Um teve um destaque maior por ter a promessa, por carregar essa promessa e ter uma responsabilidade tamanha, porque se hoje temos tudo que temos na questão do Antigo Testamento, na questão, né, da descendência de Davi, foi porque Deus abençoou a fé que Abraão teve. Mas isso não diminui quem foi Jó em Deus. Então, o meu chamado, ele não tem que diminuir o seu. O fato de eu fazer algo, Deus derramar um dom sobre a minha vida, sobre a sua vida, não tem que fazer com que você se diminua, com que você se frustre, não tem que ser uma competição de hierarquia, de escadinha. Nós vemos hoje a pressão extrema sobre os homens, sobre os casais que estão na igreja. Parece que toda igreja vê um casal, entendeu? Vamos preparar para ser pastor, entendeu? Para você abrir uma igreja, que é um casal. Virou raridade ter casais dentro da igreja. E quando tem, eles são pressionados a largar até mesmo os filhos, né? Nós vemos constantemente vídeos nas redes sociais que você larga seus filhos, entendeu? Deixa que Deus cuida, porque nós temos um ministério para você cuidar. E não é assim, irmãos. Se não for, eu repito, se não for algo da parte do Senhor, Paulo jamais teria falado o que falou. Jamais teria escrito o que escreveu. Somente o Espírito Santo, somente homens e mulheres cheios de Deus são capazes de ler entre as entrelinhas, de explicar isso e de mudar o destino de muitas pessoas. E aí ele vai continuar dizendo assim, versículo 22.
Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Versículo 23. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E aí essa parte é tão maravilhosa, né? Porque ele fala assim, e Abraão foi imputado por justiça, e a nós, porque cremos. Olha, uma grande participação nossa. Porque a gente creu, ou seja, Abraão fez tudo o que ele tinha para fazer, nós entramos na conta porque cremos. Eu imagino que os judeus ouvindo e falam assim, sério, Paulo? Eles estão entrando só porque creu? A gente não podia comer isso, a gente não podia sair no sábado, a gente tinha que ficar contando as luas para saber qual oferta que eu tinha que dar. Chega os gregos, eles creram, estão juntos. Irmão, isso para o judeu religioso era injusto. Ele falou, olha, eles não aprenderam nada. Aí vem eles, vocês creram? Sim, estão fazendo parte. Pode parecer, irmão, que o Paulo está explicando algo muito simples, mas eu imagino o impacto dessa carta. Lembrando que essa carta foi escrita por Paulo, né? Ele fala e o seu secretário dita. Ele entrega para uma mulher, nós vamos, acho que ele é lá no último capítulo, é Febe o nome dela. E aí eu imagino a Febe lendo isso lá no meio da igreja, entendeu? E os judeus olhando um para a cara do outro e falando, não acredito. Olha que esse grego, só porque ele creu, está no mesmo parâmetro do que a gente. Eu imagino o impacto, irmão, dessa carta. E aí Paulo vai falar assim, olha, nós estamos juntos nessa herança, porque cremos. E aí ele fala assim, não foi porque Abraão fez algo extraordinário, foi porque o Deus de misericórdia fez. E esse mesmo Deus que imputou a Abraão, vai imputar para mim e para você. Olha, irmão, que coisa maravilhosa. O mesmo Deus que olhou para Abraão e falou, eu vou te imputar a justiça porque você creu. É o mesmo Deus que olha para mim e fala, eu vou fazer o mesmo com você. Mesmo que as minhas obras não são as mesmas de Abraão. Era isso que ele estava falando para os gentios. Eu sei que a obra de vocês não é a mesma dos judeus, mas se vocês creem nesse Deus, ele vai imputar a mesma justiça com você. Ele olha para mim e olha para a Bárbara e fala assim, vocês não têm a menor ideia do que é guardar um sábado, do que é fazer um sacrifício. Mas se vocês crerem em mim, eu imputo a mesma justiça. Sabe por quê? Porque, como eu falei, a questão do cartão. O cartão é meu. E eu dou ele para quem eu uso com ele, com quem eu quiser. E ele quis usar comigo e com você. E aí ele termina a carta, o versículo 25, fala assim, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ele está falando de Jesus, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, talvez você não saiba por que Jesus morreu e ressuscitou. Ele morreu por causa das nossas transgressões, dos nossos pecados graves. Não é por causa dos pecados. O pecado é uma coisa, transgressão é o pecado grave, é o pecado com consciência. Esse pecado era muito pesado para o judeu. Tanto é que a oferta para ele, o sacrifício era muito maior. Vem Jesus e morre por causa das nossas transgressões. E só a morte dele, irmão, não era suficiente para o perdão. Quando ele ressuscita para nos justificar. Então, Cristo vai ressuscitar, irmão, para justificar a mim e a você perante Deus. Assim, Senhor, ela era culpada. Eu morri para pagar o que era para ela pagar, o que era para Nayara pagar. E eu ressuscito para justificá-la, para trazer a justificação, para torná-la ela salva, por mérito do sacrifício de Jesus, por causa da sua ressurreição. Então, todas as vezes que você for ceiar, né, às vezes a gente acha que ceia parece penitência, né, irmão? Você tem que contar os seus pecados, eu vou pedir perdão para Deus, eu vou lembrar. Lembre que aquele memorial está lembrando que um Deus vivo morreu para que eu e você tivéssemos as nossas transgressões perdoadas diante do tribunal da ira de Deus. E assim como ele foi nos perdoar, ele nos justificou ressuscitando. Então, quando você for ceiar, olha a importância da ceia. Ele está te lembrando. É como se fosse um oficial de justiça. Te lembrando, ei, era para você estar preso. Era para você estar lá no inferno. Ele morreu e te perdoou e te justificou. É por isso que, pastor, não deixe as pessoas não participarem da ceia por mérito seu. A mesa não é sua. A mesa é de Cristo para nos lembrar isso. É para lembrar, Nayara, você é pecadora mesmo, você não é santa, você não é certa. Não, eu participei da ceia, eu me examinei, eu estou perfeita. Não tá. É por isso que a ceia serve para dizer que você não prestava, você não era digno. Foi por causa dele que você pode tomar a ceia. Por causa dele, nunca vai ser por sua causa.
Nunca vai ser por algo que você fez. Ah, eu vou tomar ceia, entendeu? Porque eu não cometo o pecado que as pessoas cometem. A ceia grita para mim e para você. Era para você estar no inferno. Era para você estar no inferno, aproveitando a ira de Deus. Ele teve misericórdia de mim e de você. Então é isso que a Santa Ceia grita para mim e para você. Não é que você é santo que está participando, porque você é muito perfeito, que você não comete os pecados que as pessoas cometem, que você é muito bom. Não. A ceia mostra para mim e para você que era para você estar no inferno. Era você estar na ira de Deus. E Deus teve misericórdia de você. Ainda te lembra todos os meses. Eu estou tendo misericórdia de você. Eu estou tendo graça de você. E se não for a minha misericórdia, você nunca pegaria esse pão. Você nunca pegaria esse cálice. Não se sinta merecedor. Não se sinta um ocupante da mesa que você conquistou aquele lugar. Sabe assim, eu estou sentado e eu conquistei. Eu passei o mês inteiro, a semana inteira jejuando, pedi perdão para todo mundo. Eu conquistei esse lugar. Não. O lugar que você merecia, que eu merecia, que a Bárbara merecia, era a ira de Deus. Era o inferno. E não é porque você canta, não é porque você prega, não é porque você faz, porque você é o maior dizimista, que você comprou esse lugar na mesa. É porque ele morreu e ele ressuscitou e ele conquistou para mim este lugar na mesa. É por isso que a mesa é dele e ele puxa a cadeira para quem ele quiser. Ele é o dono da mesa, como ele é o dono da igreja. Eu sei que tem muitos pastores que estão nos ouvindo. Você não é o dono da mesa. Não é você que puxa a cadeira, tira e expulsa alguém. A mesa não é sua. Não é a sua mesa. Não é a mesa da igreja. Não é a mesa da placa. A mesa é do Senhor. E ela vem para me confrontar dizendo: era para você estar no inferno. E ele fez uma mesa para você. Agradeça e seja grato por isso. E aí vamos para escolinha do jardim. Bem didático para você explicar até para as criancinhas da sua casa. Sabe, Adão e Eva, quando eles pecam no jardim, o pecado ele entra no nosso DNA e ele passa para todo mundo. Então ele passa para mim, ele passa para você, porque assim como Caim e Abel, se pisar ali no seu joanete, minha avó dizia assim, ó, se pisar ali no meu joanete, entendeu? Eu mostro quem eu sou de verdade, entendeu? Então deixa alguém fazer alguma coisa com sua mãe, com você, com seu marido, com seu filho. Rapidinho você descobre, entendeu? O que está dentro do seu coração. E aí, por conta disso, vem aí um símbolo, um desenho maravilhoso que Deus faz pra gente lá em Moisés, que é a Páscoa, né? Por conta dos nossos pecados, nós escrevemos na nossa vida, na tábua na nossa vida ali, muitos pecados, muitos erros, muitas transgressões, não só as que são visíveis, mas as que são invisíveis também, porque talvez não tenha uma placa na sua testa dizendo tanto que você é errado, mas lá no fundo você sabe o que você faz de errado. E aí vem Jesus, que é o Cordeiro, né? Passa o sangue dele na tábua do nosso coração, dos nossos pecados. Bota a marca dele ali. Por quê? Porque o ser humano ele não foi criado, irmãos, para ele morrer. Ele não foi criado para ele pecar e a vida dele acabar nessa decisão de se perder o corpo, perder a alma e perder o espírito. E aí, por isso, nós morríamos e não tínhamos a vida eterna. Nós morríamos e tínhamos a ira de Deus. Como a Nayara falou, a condenação por causa de ter sido mal o nosso coração. Por ter sido mal as nossas intenções durante a nossa vida. E aí vem Jesus, por que ele morre? Ele morre e ele ressuscita. A palavra de Deus vai dizer, ele venceu a morte. Ele mostrou que ele foi íntegro, que ele foi reto, que ele foi justo. Ele tomou sobre si todos os pecados, mesmo sem ter nenhum pecado. E aí ele vence a morte. Quando ele ressuscita, ele traz para nós a oportunidade da vida eterna. E aí, como a Nayara falou, ele é o dono do crédito. Ele que define como que ele vai querer usar. E aí ele fala, olha, a partir de agora, deixo com vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Não deixo vocês sozinhos, porque eu vou ter que ir embora. Eu vou subir, mas eu volto. E quando eu voltar, aqueles que crerem em mim, serão salvos, porque eu vou justificar eles pelo meu sangue, o meu crédito torna vocês filhos de Deus. E aí a única coisa que ele pediu para a gente fazer, a única coisa que ele pediu para que você pudesse amar a Deus acima de todas as coisas e amar os outros como a si mesmo. Então nós não estamos aqui falando de uma igreja, nós não estamos falando de uma placa, nós não estamos falando de uma carteirinha que você vai adquirir, que você vai pagar para ter lugar na mesa. Nós estamos falando aqui que você crê em Jesus Cristo como Senhor Salvador.
Você vai aprender a ler essa palavra, capítulo por capítulo, para que ela entre no seu coração, para que ela mude a sua mente a ponto de você se manter crendo. Por que, Bárbara, eu tenho que me manter crendo? Porque se eu não mantenho, se eu não alimento a minha fé, é como se hoje eu passei a acreditar que o sol, entendeu? Nasce todos os dias ali no mesmo lugarzinho. Mas se todos os dias eu não sair e ver o sol nascendo, e eu não ver mais ele, aí eu vou deixar de acreditar. Então eu vou passar a achar que o sol não existe mais, só porque eu não estou vendo. A Bíblia, ela é isso. Ele é o nosso sol diário. Ele mostra pra gente todos os dias que a gente tem que continuar crendo, porque existe um Deus que fez esses milagres, porque existe um Deus que olha para o ser humano, porque existe um Deus que morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. E aí você se mantém crendo para que quando os seus dias aqui na Terra acabar, você ter uma vida eterna com Cristo. Isso aqui é só uma fase, é só um tempo determinado. Ele vai dizer a palavra do Senhor que vai dizer que pode ser que seja 60, 80, 100 anos, mas que ele vai acabar. Mas para aqueles que creem, serão chamados e terão a vida eterna com Cristo, num lugar onde não vai ter sofrimento, não vai ter doença, não vai ter o pecado para nos abater, nos entristecer. As coisas que acontecem nesse mundo é porque o mundo ele já é do maligno. Nós plantamos tantos erros, tantos pecados, que ficou insustentável a gente dizer que vai voltar tudo do zero, que vai corrigir tudo que a gente fez. Não tem como. Se você e eu olhar para a nossa família, olha para o seu avô, para a sua avó, para os seus pais, existem coisas que eles passaram na sua cultura, na sua criação, que é muito difícil você mudar hoje. Essa é a nossa história, a Bíblia está nos mostrando. É muito difícil a gente mudar tudo. Olha o Antigo Testamento, não tem como a gente voltar atrás. Então a única solução que a gente tem à frente é Jesus Cristo. Então você que foi alcançado por essa palavra hoje, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ser baixado, vai lá para o YouTube. Amanhã você pode rever, você pode anotar tudo. Mas como eu sempre digo, nós vamos orar aqui por você. São alguns minutos que nós vamos orar por todos vocês que estão nos assistindo. Mas que você possa dobrar os seus joelhos quando essa live terminar. Que você possa falar com o Senhor aquilo que você conseguiu entender, aquilo que você precisa do Senhor, aquilo que você precisa que Ele entre no seu coração, que Ele te perdoe, porque talvez você era como os judeus, você não entendia, você julgava todo mundo e se julgava também, ou não aceitava essa palavra, não aceitava crer em Jesus, mas hoje você crê, e aí você pode passar a ter um relacionamento com Deus, amém? É isso que nós estamos te convidando, tenha um relacionamento com Deus. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Só o Senhor, Pai, pode nos ensinar, nos explicar, nos ajudar, Pai, ter graça e misericórdia dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, que jamais poderíamos consertar se não fosse o Teu sangue. Pai, que o Teu sangue possa nos lavar dos nossos pecados, que a nossa fé possa ser alimentada diariamente e mantida até que o Senhor venha, Pai. Senhor, aonde este vídeo chegar, aonde tiver uma alma, Pai, que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, Pai, escreve o nome dele no livro da vida, muda a história dele, Pai, o caminho, derrama sobre a vida dele a Tua presença, Pai, que os olhos de muitos, Pai, que até hoje não tinham sido abertos, Pai, possam ser abertos para a Tua presença, possam ser abertos para os Teus dons, que aqueles, meu Deus, meu Pai, que faziam para merecer, Pai, possam fazer não para merecer, mas para agradecer, Pai, porque hoje entendem que se não fosse o Senhor, nós não seríamos nada. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos condenados, Pai. Nós estaríamos perecendo e nada seríamos, Pai, nesse mundo, além de pó, além de condenação, além de pecado e de erro, Pai. Obrigado, Senhor, porque é pela graça. Obrigado porque é imerecido. Obrigado, Senhor, porque é um crédito, não é nada que nós poderíamos ter ou pensamos ter alguma vez. Obrigado porque o Senhor veio. Obrigado porque o Senhor ressuscitou, Pai. E obrigado pelo Senhor voltar para nos buscar. É assim que eu termino hoje, Pai, a minha oração. Estou agradecendo, Pai, porque não existem palavras, não existem atitudes que vão pagar por isso. Então, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, que o sangue de Jesus possa te alcançar, que você possa mudar a tua perspectiva
e que você possa abençoar, ministrando esse estudo ou compartilhando esse estudo com a sua família, com seus filhos, com seus familiares. Amém? Até amanhã, às 10 horas da noite.